E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai tirar algumas dúvidas, né, que alguns donos de Caloi 10, Monarch 10 já tiveram. E não tem na internet, tem bastante informação sobre elas na internet, mas não sobre a quantidade de dentes na sua catraca de 5 velocidades. Essa aqui é minha roda da minha Monarch 10. Esse cobre catraca que não é o original, né? Para quem é manjador já sabe que é aquele mais arredondado, né? Da Monarch. Mas a catraca ela é uma Shimano Perfect, é uma catraca que saiu de série nas Monarch 10 entre os anos 70 e um pouco mais dos anos 80. É Shimano Perfect. Eu tirei a minha roda para dar manutenção nos raios, né? Tinha raio torto. E aí me veio a curiosidade, quantos dentes tem a catraca, cada cog na catraca de 5 velocidades da Monarch 10? Aí eu contei, né? Eu contei junto com meu irmão. Eu contei, recontei para não ter dúvida. E aí vai. A menor cog tem 14 dentes, acredito, né, que todo mundo já sabe, né? Porque geralmente a gente gosta de saber o menor e o maior, né? A gente não se importa muito com os meios, escalonamento, mas o escalonamento fica 14, 17, 20, 24 e 28. E isso é engraçado, né? Com as catracas que a gente tem no mercado hoje, eu falo das comunzona mesmo, sabe? Assim, tirando os cassetes, as catracas maiores de 8, 9 velocidade. A de 6 velocidade, comparada com essa de 5, pelo fato dela ter um cog a mais, ela é mais bem escalonado, porque aqui nessa de 14 dentes para 17, a diferença são 3 dentes. 17 para de 20 ainda são 3 dentes, né? Daqui para cá. Já aqui 20 para 24, ela já muda para 4 dentes. De 24 para 28, 4 dentes também. Então são 3 dentes de diferença aqui e 4 dentes de diferença nas duas últimas. Isso é muito doido, porque eu parava para pensar, eu na minha inocência, eu pensava que essa catraca, ela seguia o mesmo padrão da minha catraca de 6 velocidades, da minha outra bicicleta, a bicicleta comum. E essa aqui, ela tem 14, 16, 18, 20, 24, 28. Resumindo, tanto a de 5 velocidades da Monarch 10 quanto a de 6 velocidades comum, elas têm 14 dentes no menor e 28 dentes no maior. E aqui eu pensava que tinha 24 dentes no maior e aqui fosse 14 e 16, mas não. Aqui na menor, 14 e 16, a diferença é de 2 dentes. Aqui a diferença é de 3 dentes. E eu pensava que era 14 e 16. Aí eu não entendo, né? Quando eu andava na minha Monarch 10, nessa maior de 17, pensando se na de 16, ou desculpa aí, galera. É porque eu às vezes levo um telefone assim, mas... E quando eu andava na de 17 dentes dentro da cidade, né? Quando eu passava para de 14, dava uma baita diferença comparado com de 16 passar para 14, não tem? Aí eu pensava, nossa, véio, dá uma diferença maior. Será que tem 16 dentes? Mas não. Aqui a diferença já sai de 3 dentes já. O escalonamento desse, pelo fato de ser 5 velocidades, né? O pessoal nem faz mais, nem fabrica mais catraca de 5 velocidades hoje em dia. Se eu não me engano, né? Nunca mais vi, só vi catraca usada, antiga. E a gente pode perceber aqui que de 14 dentes já houve um salto de 3 dentes para outras menor, para outra maior, né? 3 dentes aqui também e aqui já 4 dentes, comparada com a de 6 velocidades, que de 14 para 16 são 2 dentes, de 16 para 18 são 2 dentes e de 18 para 20 são 2 dentes ainda, ou seja, são 3. 3 diferenças de 2 dentes. Aí só aqui nas duas últimas que a diferença é de 4 dentes. Já aqui, pela ausência de um cog, na época eles tiveram que fazer um escalonamento um pouquinho maior de cada, né? Um pouquinho menos otimizado, comparado com a de 6, que é mais otimizado. Deve ser por isso que nos dias de hoje, para quem usa Caloi 10, para quem usa Monarch 10, né? Para ainda, eles colocam
quando não faz a troca do cassete, né? Bota o cubo para cassete. Na própria catraca eles colocam já a de 6 velocidades, porque é o que ainda tem para reposição. A de 6 velocidades, sem contar também que convenhamos, é mais bem escalonado do que a original, né? E o pessoal hoje coloca 7 velocidades também, né? O pessoal das Caloi 10 coloca entre 6 e 7, quando não passa para o cassete, né? E eu acho isso interessante. O escalonamento de catraca, eu acho muito interessante. A engenharia da catraca, tem e do cassete também, dos dois. E da coroa, enfim, eu acho a engenharia da bicicleta e dos carros, assim, algo doido, né? Algo impressionante. Não sei se isso é paranoia minha, mas eu acho, né? Um simples escalonamento é interessante para mim. Porque aqui, né, como tem pouca quantidade de catraca, então de qualquer forma, os engenheiros tinham que escalonar bem, né? Tentar escalonar o máximo possível que dava. Isso porque também tem aquelas catracas tipo as da Regina Corsa, que se eu não me engano, é italianas, que eram justamente para, eu posso falar, para competição. Era uma catraca assim muito pouco escalonada. Se eu não me engano, eram seis velocidades, cada uma com um dente de diferença. Aí para quem usaria essas bicicletas no dia a dia, na subida sofreria, porque o maior COG dela era 13, 14, 15, 16, 17, comparado com essa de 28 no maior, né? Imagina você subir com 17 dentes, né? Então, tipo assim, eu acho muito bem elaborado. Essa catraca tá anoitecendo aqui, eu peguei foi a lanterna para iluminar melhor. Eu acho bom essa catraca, entre aspas, mal escalonada. Que não é mal escalonado, né? É escalonado para andar na rua, né? Você usa o menor para correr, para sprintar, e as maiores para subir morros. Aqui onde eu moro é uma região com muito morro. E a Monarch 10, ela foge um pouco dos padrão das bicicletas de estrada da época. Todas as bicicletas de estrada, as famosas Speed, elas usavam por padrão coroas de 42 e 52 dentes. A Monarch 10, a nacional, ela usa uma diferença entre 46 e 52 dentes. Eu posso até mostrar aqui para vocês. Tá aqui, ó. Essa é a famosa coroa removível das Monarch 10 mais top de linha. Aí tinha aquela que não era removível, mas de qualquer forma, todas as coroas elas seguiam um padrão de 46 e 52. Não sei porque a Monarch ela botou 46 no menor. As outras tudo tinha 42 no menor. A Monarch botou 46. Eu não sei se foi por alguma limitação aqui dentro, não tem, que, né? Ela também é a única que tem pé de vela monobloco. Ela tá de cabeça para baixo porque, né, como eu falei no início do vídeo, eu tava dando manutenção ali no raio. Enfim. Mas é isso. E para usar na cidade, essa coroa grande de 46, ela é meio pesadinha. Dá para andar, não tô falando que não dá. Mas comparada com uma de 42, eu acredito que otimizaria bastante, né, a nossa pedalada na cidade. Ainda mais que na região onde eu moro tem muito morro. Mas a catraca de 28 consegue dar conta. E eu ouvi dizer que teve versões de Monarch 10 que só tinha catraca de até 24 dentes no máximo. Então imagina o peso que era, né? É uma bicicleta rústica. Então, galera, é sobre isso que eu falo, né? Com o tempo as catracas e os cassetes eles foram aumentando, eles foram ganhando mais, né, quantidade de dentes, mais cogs, e isso otimizando otimizando o funcionamento, o escalonamento, otimizando o escalonamento de cada. E claro, né, tem cassete que depende da proposta. Por exemplo, um cassete de 7 velocidades, 8, 9 velocidades, tem os COG muito bem otimizado, né? Por mais que na mountain bike ainda tenha grande diferença de COGs entre um para o outro, porque a mountain bike justamente é para enfrentar subida, ladeira, pissarra, né? Entre outras coisas. Agora, as das bicicletas de estrada, elas são assim menores, porque elas são assim muito bem escalonadas para asfalto. E claro, né, sobre a catraca de 6 velocidades, eu já percebo isso. Pelo fato de ter um COG a mais,
ela desenvolve melhor, ela tem um desempenho mais otimizado perante essa. Por mais que na Monarch 10 eu ande bem mais do que nessa, né? Porque não dá para comparar, não tem. Mas é isso, né? Nos dias de hoje a gente tem catraca de 12 velocidades. Esse ano já lançou de 13 velocidades, cassete eu quis dizer, né? Não tem mais catraca assim com essa quantidade de velocidade, né? Catraca eu só vejo de até 9 velocidades. O cassete já vi até de 13. E todas muito bem escalonadas. Eu já vi cassete de 10 velocidades com um dente de diferença. Aí no final já foram 2 dentes. E lá no finalzinho 3 dentes. E eu acho isso interessante, não tem? É em prol de otimizar o nosso trajeto, a nossa pedalada, né? Tipo assim, realmente é uma engenharia que me encanta, sabe? Então, é isso, galera. Eu tava tentando tirar a dúvida aqui, ó. Vamos contar novamente. Pera aí. Vamos contar. Meu Deus. Vamos contar novamente, né? 14, 17, 20, 24 e 28. Espero que eu tenha tirado as dúvidas de alguém aí. Eu resolvi fazer esse vídeo porque quando eu fui comprar meu Monarch 10 na época, eu tava procurando o escalonamento da catraca dela, mas não achava. Ninguém, não tinha fórum nem nada, ninguém explicando, né? Tem infinita informação sobre Caloi 10, Monarch 10, mas não sobre a relação da catraca. E eu acredito que essa relação aqui é a mesma da Caloi 10. É a mesma relação da Caloi 10. Não é o mesmo modelo de catraca, mas é a mesma relação da Caloi 10, né? 14, 17, 20, 24, 28. Beleza, galera? No mais é isso, eu espero ter tirado as dúvidas de vocês. Eu acho que o vídeo ficou longo demais, não era nem para ficar tão longo assim. Mas comenta aí se você gostou, né? Tirar as dúvidas também. E comenta aí se você for dono de Monarch 10 ou Caloi 10. Você botou catraca de 7 velocidades ou cassete. Ficou bom, não ficou raspando no quadro. Por enquanto eu pretendo manter essa. Mas quem sabe no futuro eu coloque uma com mais, né? O meu problema mesmo é se rala no quadro. Eu não quero ficar batendo no quadro pra, né? Não quero ficar batendo no quadro só pra colocar um maior, não tem? Eu quero ver se dá pra botar sem precisar alterar alguma coisa no quadro, né? Nem que seja o próprio cubo, né? Mas é isso, galera. Valeu!